Bom, Toledo, a gente vai falar agora da árvore genealógica do judiciário brasileiro. E ela é bem complicada. Aliás, talvez não, né? Talvez ela seja bem simples, em poucos ramos, embora eles sejam... É quase um pinheiro, assim, reto. E tudo começou, nessa apuração, com a notícia de que a ministra Isabel Galotti, do Superior Tribunal de Justiça, se considerou impedida e deixou a comissão que está julgando as denúncias de assédio sexual contra o colega dela, ministro Marco Buzzi, no STJ. Primeiro veio a denúncia de uma jovem de 18 anos, que é filha de amigos do ministro, que relatou ter sido assediada por ele na praia, né, no mar, em Santa Catarina. Acho que o termo técnico é importunação sexual, né? Teve essa história e depois a denúncia feita por uma servidora do STJ também, ambas mantidas em anonimato, obviamente, para proteger a denunciante. E aí ele pede licença e se afasta. E a comissão acaba votando o afastamento independentemente do... Ele é afastado, a comissão decide suspendê-lo, né, do mandato temporariamente até que o caso seja averiguado. E aí a ministra Galotti alega parentesco, né, com o ministro Buzzi e deixa essa comissão, se declara impedida. Agora, esse parentesco abriu uma avenida, né, de parentescos que você foi descobrindo. E como que isso, na verdade, mostra muito sobre o DNA na verdade, do judiciário brasileiro. É isso mesmo, porque é DNA mesmo. É DNA mesmo. É literalmente DNA, porque o que a gente tem nas cortes superiores, principalmente, não só nas cortes superiores, isso acontece também nas justiças estaduais, tal, mas aqui em Brasília é muito evidente, né? É uma endogamia, porque eles casam entre si, né? Até pela proximidade, né? Convivem, né? E os filhos seguem a profissão dos pais, então vira uma casta que se reproduz entre si, casando entre si. Então, qual foi o problema que levou a ministra Isabel Galotti a se declarar impedida de não querer renunciar à comissão? Ela é casada com outro ministro de um outro tribunal, que não é do judiciário, que é o Tribunal de Contas da União, mas tem esse nome de tribunal, o Tribunal de Contas da União é ligado ao legislativo, não ao judiciário. Mas é um ministro, tem status de ministro, e esse ministro, marido da Isabel Galotti, da ministra, né, um ministro casado com uma ministra, tem um irmão que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Então já são 3 ministros em 3 tribunais diferentes, esposa, marido e o cunhado da esposa, tá certo? E esse ministro eu não vou dar nome, porque senão a gente vai se perder, né? O cunhado tem um enteado, Rodrigo, que casou-se com a filha do ministro Buzzi, do STJ, que está suspenso, sob investigação. Então, o ministro Buzzi é casado com uma advogada, tem 3 filhas advogadas, e uma delas se casou com outro advogado, que é filho de um ministro do tribunal. É enteado do cunhado. Que é enteado exatamente, do cunhado da ministra Galotti. E o Rodrigo adotou o nome do sogro. E não o contrário, em geral são as mulheres que adotam o nome dos maridos, mas o Rodrigo assina Rodrigo Buzzi. Muito bem, acho uma medida assim, interessante essa, né? Agora, tem 2 aspectos para levar em conta aí. A ministra Isabel Galotti, você tem uma frase genial que eu vou deixar você falar primeiro para criar suspense para eu contar a história da família dela. A minha conclusão, depois da tua apuração, é que a ministra Galotti só não é ministra do Supremo ainda porque é mulher. E eu acho que faz todo sentido, porque veja bem, o pai da ministra Isabel Galotti do STJ foi ministro do Supremo, ele era o Otávio Galotti, foi ministro do Supremo, foi primeiro do TCU, Tribunal de Contas da União, e depois do Supremo até o ano 2000. O avô... TCU... que tem hoje entre seus ministros o marido dela. Exatamente. Então, o pai foi ministro do Supremo. O avô, o Luiz da Assunção Galotti, também foi ministro do Supremo, entre 1949 até 1974. Então, ela é filha e neta de ministro do Supremo. Mas não para aí, porque o bisavô, o Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, também foi ministro do Supremo
empossado em 1917 e depois virou ministro, procurador-geral da República em 1919 e só saiu com a Revolução de 30. Ele começou na Revolução Russa, aí começa a Primeira Guerra Mundial, ele tem uma promoção, e aí na Revolução de 30 ele passa o bastão. Exatamente. Escreveu um livro, inclusive, explicando por que ele perdeu o cargo, a política, etc, etc. Então, a ministra Isabel Galotti é filha, neta e bisneta de ministros do Supremo, mas a minha curiosidade foi adiante. E o trisavô dela, ou seja, o pai do bisavô, foi deputado constituinte e assinou a Constituição de 1891, a Constituição da primeira Constituição republicana do Brasil, né? Chamava-se Garcia Dias Dávila Pires de Carvalho e Albuquerque, é uma coleção de sobrenomes. É uma família baiana tradicionalíssima, essa família Pires de Carvalho e Albuquerque, mas o Garcia Dias Dávila, para quem já... Dávila, né? Então, para quem já foi para o litoral norte da Bahia, tem lá um castelo de pedra. Chamam de castelo, é uma casa, né? Mas é uma casa, se eu não me engano, do século XVI, que está lá até hoje, num promontório, lá no alto de um morro, porque ela marcava a sede de uma sesmaria, uma das primeiras sesmarias dadas para a nobreza local, né? Então, o tataravô da ministra Isabel Galotti era o Visconde Antônio Joaquim Pires de Carvalho Albuquerque, o mesmo nome do neto, né? Cujo título de nobreza, foi dado em 1822, no ano da promulgação da independência, né? Da Declaração da Independência do Brasil, por Dom Pedro I ainda. Uhum. Então, tataravô, Visconde, trisavô, deputado constituinte, bisavô, ministro do Supremo, avô, ministro do Supremo, pai, ministro do Supremo, ela, ministra do STJ, como você diz, só porque é mulher, porque se fosse homem já seria provavelmente ministro do Supremo também. Isso mostra, é uma curiosidade, é um caso extremo, né? Claro. Mas mostra como eles são endogâmicos. Mostra muita né? coisa, claro. Só que aí não para aí, né, Toledo? Então... se a gente pega o caso do ministro Buzzi, ele não é exceção. Deixar isso bem claro, tá? Porque como ele, grande parte dos ministros, tanto do Supremo quanto do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem familiares, esposa, cônjuge ou filhos com escritórios de advocacia em Brasília, cujo serviço prestado principalmente... nos tribunais superiores. Então, o ministro Buzzi... E diferentemente do Supremo, no STJ, assim como em outros tribunais como o TSE, os ministros não são obrigados a se desvincular dos seus escritórios para assumirem o cargo. Se a gente olhar os dados da Receita Federal, o ministro Buzzi ainda aparece como sócio de um instituto de mediação, junto com a esposa, que é advogada, e as filhas. São todos sócios desse mesmo Instituto de Mediação. Vamos lembrar que mediação é eu não quero me arvorar aqui a falar bobagem, mas é como se fosse uma instância anterior a você chegar aos tribunais. Né? Você tenta um acordo mediado por esses escritórios de mediação. Mas não para aí. A esposa é sócia de um escritório lá em Brasília. A empresa está registrada em Balneário Camboriú, onde aconteceu o incidente. Mas ela opera o escritório fisicamente em Brasília e se apresenta no seu site como especializado em operar nos tribunais superiores, ou seja, Superior Tribunal de Justiça, onde o marido é ministro, e o Supremo Tribunal Federal. E tem o TST também. E tem no TST também. E as 3 filhas são advogadas e são sócias desse escritório. Uma é essa que casou com o filho o enteado do cunhado da ministra Galotti. E a outra é a especialista em operar, se apresenta no currículo como especialista em operar nos tribunais superiores. Ou seja, eu vi lá, ela conseguiu, por exemplo, um habeas corpus para um prefeito de Santa Catarina que tinha sido condenado por improbidade administrativa ali para evitar que ele perdesse o cargo. E o STJ acabou reformando uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quer dizer, isso não tem nada de anormal,
muito menos de ilegal. Mas a notícia é justamente essa, né? É o fato de que isso é legal e muito frequente, muito comum, porque é assim que o judiciário brasileiro se organizou há mais de século. Exato. É um caso exemplar de como essas indicações e como as portas vão sendo abertas de fato, né? Geração após geração. A ministra Galotti que chegou ao STJ indicada pelo Lula no segundo mandato, finalzinho do segundo mandato, né? Julho de 2010. Exatamente. Enfim, Thaís Bilenque, essa é um pequeno exemplo da endogamia jurídica e judicial que a gente vê, principalmente em Brasília, mas não só. É muito, eu acho essa hora e a vez da endogamia no tribunal reveladora, muito reveladora, de um fato que é absolutamente público, notório, conhecido de quem transita lá, mas que mostra muita coisa que a gente acaba não olhando, né? A gente olha muito o caso do ministro Buzzi e tal. Exatamente. Né? A gente deu alguns passos atrás. O escândalo sexual vira manchete, mas o parentesco endogâmico vira um side, né? Uma matéria à parte. Muito bom. Muito legal. Agora vamos ao que interessa. A minha derrota. Vamos à minha vitória, Horácia. Horácia, quem temos... A gente tá em qual torneio? Acabou o torneio? Não, vai ser a última rodada do torneio hollywoodiano, que eu espero seja o último nesse campo, porque tá 10-7 para Thaís Bilenque. 7 para você e 1 para Horácia. Você tá ganhando de 7-1 da Horácia. É um jeito de ver. É isso. É um jeito de ver.